Fala galera, tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez para contar, mais um pouquinho para a gente poder conversar, né? Que bom que você está aqui, já peço mais uma vez que você possa estar se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho e me seguindo nas redes sociais também, tá bom? Para a gente poder ficar sempre conectados aí juntinhos, tá bom? Bom, gente, eu queria começar essa série de vídeos aqui para poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui onde eu tô, né? Para vocês entenderem um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de mim também, para vocês também, como servir também como um testemunho para alcançar vidas, né? E nisso a gente fala de Deus também, isso é maravilhoso, testemunho de vida para falar de Deus, né? Eu tenho sentido isso muito no meu coração de contar um pouquinho da minha história de vida para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe muito bem, né? Então eu gostaria de iniciar essa série de vídeos aqui com vocês hoje, tá bom? Para começar, né, eu tô com a camisa do Brasil para poder dar uma simbologia a mais, né, de onde tudo começou, quando eu ainda estava no Brasil, né? Eu queria voltar lá em 2020, quando começou a pandemia, né, em 2020, foi quando eu assumi, né, a presidência dos juvenis da nossa igreja, dos adolescentes da nossa igreja. Eu assumi a presidência, né, junto com o pessoal que também trabalhou comigo, que os meus pais, como conselheiros de juvenis, né, como os nossos conselheiros espirituais estavam juntos também, eu como presidente, a minha vice-presidente Andressa também, que trabalhou comigo, a Clara como secretária de atas, a Esther como assessora de comunicações e o Samuel como secretário financeiro. Então esse era o nosso time de liderança dos adolescentes que assumimos juntos em 2020 para podermos trabalhar juntos em prol dos nossos adolescentes para o reino de Deus. Então assumimos juntos em 2020. Começamos os trabalhos, né, no início do ano, ainda não havia pandemia, nos 2 primeiros meses assim, né? Fizemos alguns trabalhos, né, escola bíblica, montamos alguns projetos para o ano, né, na nossa agenda, e estávamos muito felizes em poder trabalhar juntos e poder nos conhecer mais e podermos juntarmos, somarmos as nossas forças para o reino, né? E aí começamos a trabalhar. E infelizmente, né, a pandemia chegou. A pandemia chegou em março, né, por aí, que eu lembro que pararam as aulas, pararam tudo, né? Ficamos sem poder fazer nada. A priori seriam só 15 dias de quarentena, que se tornaram 2 anos, né? E aí paramos de fazer tudo e pensamos, e agora? A gente começou a trabalhar, começamos tão animados e paramos tudo, né? Como é que pode? E aí a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que começar o quê? A fazer as coisas online. Começamos a fazer lives, né? Eu e os meus pais na nossa casa como líderes, né? Como eu como presidente e eles como conselheiros, né? Tomamos essa iniciativa de fazer lives, né? De manter o nosso discipulado, que era toda terça-feira presencial, a gente trocou para o modo online, né? Começamos a fazer lives e a gente ainda estava se acostumando com essa coisa de falar em público, né? Com essa coisa de se expor, de poder colocar a nossa cara para falar e abrir a boca para falar. Ainda mais eu, que nunca tinha falado em público, nunca tinha pregado, nunca tinha me manifestado. Eu tive que me reinventar, tive que me pôr à disposição. E mal sabia eu, principalmente eu falando de mim, né? Que eu acabei fazendo a maioria dessas lives, foram mais de 100 lives que nós fizemos durante o período de pandemia, e mal sabia eu que era Deus me forjando e me preparando e me transformando para ser um novo Gabriel, uma nova pessoa. Então esse período de pandemia para mim foi para me forjar, foi Deus me forjando, né? Infelizmente foi um período triste, de muitas mortes, a gente ficou sem ver, sem se tocar, tendo que usar máscara. Mas era um período em que Deus estava me forjando para algo que Ele já tinha preparado para mim lá na frente, que eu vou chegar mais para frente. Então, fomos fazendo lives, até que chegou em 2021. 2021 foi no meio de 2021 que os cultos voltaram a ser presenciais, né? A gente já tinha feito muita live. Não era 100% presencial, a gente tinha que se inscrever, né, para poder participar, tinha que usar máscara, aquilo tudo que vocês lembram, né? E aí nós voltamos aos poucos às nossas atividades presenciais
E aí a gente teve a ideia de vamos fazer o nosso primeiro culto de juvenis presencial, vamos voltar a nossa agenda presencial com o nosso primeiro culto de juvenis. E fizemos isso em agosto de 2021. Nós retomamos a nossa agenda presencial com o nosso primeiro culto de juvenis presencial pós-pandemia. E eu pensei, tá, a gente tem que fazer um culto, mas quem que vai pregar? Quem que vai pregar? E aí eu me lembro que o meu pastor, ele me chamou no WhatsApp, eu falei para ele, pastor, precisamos fazer um culto de juvenis, o senhor aprova a ideia, a gente pode fazer? Ele falou, tá aprovado, e quem vai pregar é você, Gabriel. Eu falei, o quê? Eu? Eu falei, pastor? Eu falei pra ele, ele falou, é você mesmo. Eu falei, na hora eu aceitei, eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, eu fui de impulso, assim, eu falei, tá bom, beleza, eu aceito. E aí depois eu pensei, como é que eu vou pregar? Gente, eu nunca subi no altar para pregar, eu só tocava bateria, mas não falava, eu não era de público assim. E aí naqueles dias eu fui refletindo, orando sobre, colocando perante Deus isso, e eu falei, Senhor, me ajuda, vai ser a minha primeira vez de cara assim, pós-pandemia, voltando às atividades em conjunto assim. E aí eu fui me lembrando de que realmente todo esse período de pandemia que eu aprendi, né, a fazer lives, aprendi as técnicas de falar em público, de poder manusear a Bíblia melhor, de poder montar lives, isso me ajudou muito para que eu pudesse pregar nesse dia pela primeira vez na minha igreja. Então assim, eu sempre fui muito assim, corajoso. Eu falei, então é pra fazer? Então vamos fazer, vamos embora. É pra fazer, vamos embora. E aí escolhi um tema. Eu lembro que eu preguei sobre Oséias 6:3, conhecer, amar e obedecer a Deus. Foi Oséias 6:3 ou 3:6, foi um desses dois, eu não me recordo direito agora, mas preguei sobre isso, né? Foi um culto excepcional, né? Os louvores, a palavra, momento de oração, de apelo. Eu lembro que foi um culto muito bom, né? Eu me entreguei completamente a Deus, assim, por ser a minha primeira vez e estar disposto. Eu orei muito, preparei muito, escrevi, imprimi folhas, tópicos, versículos base, e isso foi a minha primeira vez pregando no altar. Então assim, gente, foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer, né? E claro que após o culto as pessoas vieram falar comigo, todos vieram me parabenizar pela minha desenvoltura, pela minha coragem, porque ninguém tinha me visto, nunca fazia essas coisas. Então assim, e logo depois de um pós-pandemia, as pessoas devem ter pensado, o que houve com ele? O que aconteceu? Né? Mas foi tudo para a glória de Deus, né? E aí passou esse dia do culto que eu preguei, né? Foram passando e aí fomos nos reinventando mais ainda. A pandemia foi acabando, as atividades foram retomando aos poucos, né? Voltamos com os nossos discipulados presenciais, né? Em 2021 mesmo, no final, em 2021, acho que fizemos no final ou no início de 2021, fizemos outro culto de juvenis, onde eu preguei de novo, as pessoas me pediram para pregar de novo, e eu lembro que esse dia foi até um domingo, foi um domingo à noite até, né? Foi um domingo à noite que eu preguei sobre, eu não me recordo o tema aqui, mas eu preguei sobre avivamento. Eu preguei sobre avivamento. Foi uma coisa sobre um avivamento que ainda viria sobre os adolescentes e jovens do Brasil. Eu preguei sobre avivamento, foi isso mesmo. E aí eu preguei sobre essa segunda vez que eu subi no altar para pregar sobre avivamento em 2021 ainda. Foi uma bênção também, o culto foi maravilhoso, né? Vieram mais pessoas ainda esse culto. Eu lembro que encheu bastante, já era pós-pandemia também, né? Os cultos já tinham voltado praticamente assim. E aí foi uma bênção maravilhosa. Eu vou postar as minhas pregações no meu canal aqui mais pra frente. Eu ainda estou fazendo o upload delas, fazendo a edição para poder vocês assistirem também, para edificação da vida de mais gente, né? Mas eu vou postá-las aqui. Então essa foi a segunda vez que eu preguei. E aí eu ainda estava no Brasil, ainda não tinha essa visão de vir para a Europa. A gente pensava, eu e a minha família, sempre, de uns tempos para cá, sempre tínhamos essa visão de vir morar na Europa, né? Mas ainda não estava muito concreto, era só em oração, vendo, sondando, estudando essas possibilidades, né? E aí em 2021 fizemos esse culto, né? E sempre fazendo discipulados, eventos com juvenis, confraternizações, junto com a nossa mesa, graças a Deus, o nosso grupo de liderança era muito engajado, muito fiel a Deus, proativos,
né, com ideias, fazendo reuniões, ficávamos até tarde da noite às vezes fazendo reunião para poder discutir planos, ideias e tudo mais. Era um grupo muito engajado, eu agradeço muito a Deus pela vida deles, né? Então assim, foi indo. Chegou 2022, né? 2020, final de 2021, fizemos um último culto de juvenis, onde eu preguei também. Fizemos o culto o tema foi do esforço ao deleito. O tema do nosso evento era ao olhar para trás, e a pregação que eu fiz foi o tema da minha pregação, que eu vou postar também aí, foi do esforço ao deleito, né? Que eu preguei sobre Atos até. Acho que foi sobre Atos que eu usei o versículo tema. Eu vou postar a pregação aí também para vocês verem também. Então, foi essa última vez que eu subi no altar para pregar. Foi nesse culto, né? Foi nesse culto e foi uma bênção também, foi maravilhoso também. Deus também usou muito, né? O pessoal que estava ali em oração, a gente ficava desde manhã até a noite preparando o culto, arrumando, decorando. Aí vocês assim, gente, olha só, tá chegando o culto, vamos comprar material aí pra gente poder enfeitar a igreja. A gente comprava, que cor que vai ser isso? As músicas, quem que vai fazer isso? A gente era sempre assim, muito ativo, era muito bom, eu tenho saudades disso, né? Inclusive era um tempo muito bom que Deus sempre proporcionava pra gente. Então foi a última vez que eu preguei que eu subi no altar para pregar, foi nesse último culto que eu preguei sobre essa pregação, né? E aí já estava começando a ideia de procurar um emprego, procurar uma área de trabalho. Para quem não sabe, a minha formação é de comissário de voo. Eu sou comissário de voo aqui em Londres, eu trabalho numa companhia aérea aqui da Europa, muito famosa a companhia aérea, muito boa também. Eu trabalho aqui, então eu sempre quis começar a trabalhar na área da aviação, né? Para poder atingir o meu futuro objetivo, que eu quero me tornar piloto comercial. Então, eu queria começar a trabalhar já na minha área de aviação, procurando empregos no Brasil. Eu entrava no site, jogava currículo, mas nunca me chamaram. Então, isso foi amadurecendo para jogar as minhas ideias para a Europa, assim, pensar num pouco maior, assim, né? E desse final de 2021 foi se amadurecendo essa ideia, né? Então, terminou 2021, né? Já com essas ideias mais futuras, né? De planos futuros de virem para cá, para a Europa. E aí, 2022 chegou. Início de 2022, em fevereiro, foi quando eu decidi aplicar para essa companhia aérea que eu trabalho aqui hoje na Europa, né? Estávamos de férias em janeiro, né? Não havia nenhuma programação de adolescentes, programação da igreja, né? Somente os cultos normais, não estávamos ainda de recesso. E eu comecei a amadurecer essa ideia nas minhas férias de janeiro de 2022. Já tinha acabado a escola também, já tinha acabado a escola há uns 2 anos atrás. Curso de inglês também já tinha concluído, né? Minha formação também que eu tenho hoje, tudo já estava pronto assim, eu estava de férias, sem fazer nada, né? Estávamos viajando, né? Estávamos em Minas Gerais, até em Passa Quatro, passando férias, né? Muito bom, amo Minas, gente. Para mim, a saudade de Minas, eu amo aquele estado, a comida, a cultura, né? O clima era sempre bom quando a gente pegava o carro, viajava 4 horas de estrada do Rio até Minas, era bom demais, saudade disso também, né? Mas foi nessas minhas férias que a gente estava lá em Minas que eu comecei a pensar, a amadurecer mais essa ideia de vir para a Europa, e que aí eu já comecei a tomar um outro rumo da minha vida, começar a pesquisar mais sobre isso, me programar mais para essa possibilidade de vir, né? Opa, machucou aqui uma coisa aqui. Opa, perdão. Perdão, gente. Ao vivo é assim mesmo. Né? Então, assim, foi quando eu comecei a pensar mais nisso. Então, isso já vai agora ficando para o nosso próximo vídeo, a próxima parte da minha história, assim, resumidamente, né? Claro, tem muita coisa que passou por trás disso ainda, mas de uma forma geral é isso que eu tô encaminhando aqui, né? E vai ficar pro próximo vídeo. Vai ficar aí pro próximo vídeo pra gente poder, pra não ficar tão longo, já tá com quase 15 minutos já esse vídeo aqui, né? Então, vai ficar pro próximo vídeo aí, tá bom? Então, essa é a minha história até aqui, né? Na parte do Brasil mesmo, assim, e que agora eu vou me encaminhando para outros rumos da minha vida no nosso próximo vídeo que eu vou contar aqui, tá? Então não perca, continua acompanhando esses vídeos aí, a saga
que vai ser bênção na sua vida para edificação, tá bom, gente? Gente, eu vou ficando por aqui então. Um beijo, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, compartilhar para todos os seus amigos, para todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigado por todos aqui. Espero vocês no meu próximo vídeo e tamo junto. Até lá!